Seja um dos primeiros a se inscrever. O link está na descrição desse vídeo. Olá, minha gente! Já verificaram se vocês estão inscritos mesmo no canal? Então ativa o sininho para não perder as novidades. E se quiser aparecer como colaborador, é só meter o dedo no botão de se tornar membro. E se você tem uma história mal assombrada, é só enviar para esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Agora vamos deixar de conversa mole e vamos embora saber qual será o caos de hoje. Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: Leonel e o irmão estavam acostumados a passar as noites sozinhos em casa. Era a madrugada todinha sem a mãe. Ângela, a mãe dos dois, pegava no trabalho às 19 horas e só largava pela manhã, com o dia quase nascendo. A mulher trabalhava numa fábrica de bolachas que ficava perto do centro da capital pernambucana. Como era mãe solteira, não tinha outra alternativa senão deixar os filhos sozinhos em casa. Leonel já tinha 10 anos e ela o deixava tomando conta do irmão de 5 anos. Ângela temia pela segurança dos filhos, pois Leonel era muito arteiro e já tinha ouvido notícias dos filhos correndo até tarde da noite e brincando pelas ruas. O mais novo sempre acompanhava o mais velho. E era por isso que a mãe, sempre antes de sair, alertava o filho mais velho que ficasse dentro de casa e não abrisse a porta para ninguém. Cuidado, filho. A cabra cabriola anda por aqui nas noites e ela tá doidinha para comer criança, dizia ela para Leonel. Mas o menino não acreditava naquela história, já que a mãe, desde pequenininho, contava para ele. Já tinha escutado ela centenas de vezes. E para ele, aquilo era só um modo da mãe lhe assustar e assim o impedir de sair. Mas bastava a Ângela sair que os dois irmãos ganhavam a rua. Mas naquela noite, os dois estavam prestes a descobrir que alguns causos que o povo conta são bem verdadeiros. Assim que ela saiu, os irmãos correram para a rua e nem perceberam que eram observados. Dentro da mata que cercava a casa deles, uma criatura diabólica os observava. Era a cabra cabriola, um dos seres mal-assombrados mais temidos da capital pernambucana. Os meninos brincaram até não querer mais. E quando as outras crianças começaram a entrar em suas casas lá para as 10 da noite, Leonel e o irmão rumaram para casa. E cumpriram a rotina de sempre. Tomaram banho e se deitaram. Mas lá pela madrugada, Leonel começou a ouvir um som que parecia vir da porta. Quem seria aquelas horas? Achou estranho aquele som. Será que a mamãe voltou cedo? Se perguntou ele, estranhando. Geralmente, Ângela retornava apenas pela manhã. Mas já tinha acontecido 2 ou 3 vezes dela voltar na madrugada. O barulho continuava e Leonel esperou ouvir o som do barulho da chave na fechadura. Porém, o som que vinha era como se alguém forçasse a porta. O menino então se levantou e foi até o local de onde vinha o barulho. Do lado de fora, ele viu que o som parou repentinamente. "Mamãe?" perguntou ele. "Oi, meu filhinho, sou eu mesmo. Abra a porta", disse uma voz fina lá do lado de fora. "A senhora esqueceu a chave, foi?" perguntou o menino. "Sim, meu filhinho. Abra a porta que a mamãe tem pressa e está com muita fome", respondeu a voz fina. Leonel ia pegar as chaves que estavam em cima da mesa para abrir a porta. Foi quando se lembrou que a mãe nunca o chamava de filhinho.
Na verdade, Ângela era sempre sem paciência com os filhos, e era incomum ela o tratar bem daquele jeito. "Abra a porta, meu filhinho, que a mamãe está com fome", disse de novo aquela voz fina. Leonel se abaixou e olhou por baixo da porta. Mas pela fresta não dava para ver nada, pois estava tudo escuro, e nem mesmo conseguia ver os pés da mãe. O menino já estava confuso e temia levar uma bronca da mãe por não abrir a porta. Mas por outro lado, não reconhecia aquela voz e nem o que ela dizia. De repente, ele ouviu algo feito um galope de cavalo. "Mamãe, é a senhora mesmo?" perguntou o menino. "Claro que sou eu, meu filhinho. Abra a porta, que a mamãe está com fome e precisa comer", disse a voz fina que vinha lá de fora. Leonel não acreditou naquela história. Aquela não era sua mãe. Então quem seria? Se perguntava, enquanto um arrepio terrível lhe percorria pelo corpo. Em sua mente, pensava em diversas possibilidades de quem poderia estar ali. Mas em nenhum momento pensou na cabra cabriola. Lentamente, começou a voltar para o quarto. E a voz fina não falou mais nada. O menino pensou em acordar Joaquim e lhe contar aquilo, mas desistiu, pois o irmão mais novo tinha apenas 5 anos e nada poderia fazer. Então, se deitou na cama de novo e logo pegou no sono. Quando veio acordar, ainda estava tudo escuro e viu o irmão Joaquim entrando no quarto. "Mamãe chegou", disse o menino com cara de sono. Leonel esperou ouvir algum som na cozinha ou até mesmo a voz da mãe. Como a casa era pequena, se ouvia tudo ali dentro, mas a casa estava em silêncio. "Cadê ela?" perguntou Leonel. "Ela vai entrar ainda. Ela me pediu para passar a chave por baixo da porta", falou o menino já deitado. Leonel então se lembrou daquela voz fina. "Tu viu ela?" perguntou ele já assustado. "Não. Eu disse que estava com muito sono e só fiz passar a chave por baixo da porta", falou Joaquim, já fechando os olhos para dormir. Nessa hora, Leonel ouviu o ranger da porta. Em seguida, o som de algo seco batendo no piso da casa, como se fosse 2 cascos. "Nem a mamãe não, Joaquim", disse Leonel, mas o irmão mais novo nem o viu, pois já estava dormindo. Algo caminhava a passos lentos, vindo da porta da frente. Era um som de algo duro batendo no chão, feito um galope lento. "Não pode ser a cabra cabriola", pensava o menino. O que quer que fosse, tinha deixado a porta aberta, e um vento invadia toda a casa. "Mamãe, é a senhora?" perguntou Leonel. Mas nada de resposta. O menino já estava assustado. Alguém havia entrado em sua casa e ele não sabia quem era. Seria algum ladrão? Se perguntou, mas em seguida lembrou que ali não tinha nada de valor, nem mesmo uma televisão em preto e branco. De repente, ele viu aquele animal. Era uma cabra, mas sua boca exibia dentes pontiagudos e de seus olhos 2 luzinhas vermelhas saltitavam feito fogo. Leonel, na hora, descobriu que as histórias de uma criatura em forma de cabra eram reais. "Eu sou a cabra cabriola e como menina aos pares. Eu vou devorar vocês também, 2 carunchinhos de nada", falou a criatura, saltando sobre Joaquim, que dormia na cama. Leonel, assustado, correu dali, deixando o irmão nas garras da cabra cabriola. Mas antes de sair, o menino se lembrou do pobre irmão. E ouvia o barulho da cama tremendo no quarto e aquele som de mastigado, como se ossos estivessem se quebrando. Ele já não sabia o que fazer. E quando decidiu voltar, deu de cara com a cabra cabriola, bem na porta do quarto deles.
Não tinha saída. A cabra cabriola mostrava seus dentes pontiagudos e melados de sangue. Em pânico, o menino lembrou que o irmão àquela hora já estivesse morto. Sentiu uma vontade de chorar, mas foi quando a cabra cabriola saltou sobre ele. De repente, Leonel se acordou. O coração só faltava sair da caixa dos peitos. Era um pesadelo que ele estava tendo. Mas aquilo tinha sido tão real que ele sentia até as dores da mordida da cabra cabriola. Soltou um suspiro de alívio, mas o coração ainda parecia querer sair pela boca. Olhou para a cama ao lado e viu que o irmão Joaquim dormia tranquilamente. Deu graças a Deus. Mas de repente ouviu um som vindo lá da porta. O menino se cobriu todinho e nem sequer pensou em sair da cama, como tinha feito no sonho. Em seguida, ele ouviu uma voz fina que dizia: "Abra a porta, meu filhinho, que a mamãe está com fome." Aquelas palavras eram as mesmas que ele tinha ouvido em seu pesadelo. Leonel nada respondeu e ficou em silêncio por toda a madrugada. Nem mesmo acordou o irmão Joaquim. E por várias vezes ele ouviu o som de galope andando do lado da casa. E por várias vezes ele ouviu o som de cascos e de um galope andando do lado de fora da casa. Na verdade, o que ele tinha tido não era um pesadelo, mas sim uma premonição, um aviso. E lá pelas 5 horas da manhã,